Meus amados, eu gostaria de apresentar para os amados pastor Jorge e Lucimar, nossos 2 filhos na fé, glória a Deus por isso, lá de Vitória do Espírito Santo. Ele é o pastor lá da igreja de Vitória do Espírito Santo e vamos ter oportunidade ele vai ministrar a palavra. E Lucimar, eu gostaria também de dizer o quanto sou grato a Deus pela vida de vocês. E eu gostaria também de pedir que a comitiva que veio lá de Vitória acompanhando esse casal ficasse de pé, por favor. Amém. Glória a Deus. Esses 3 da esquerda são meus filhos na fé. E essa também é minha neta na fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. E obrigado, Lucimar, viu? Ele vai ministrar hoje. Glória a Deus por isso. Fique à vontade. Aleluia, amém. Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado, esse milagre de Deus que está do seu lado? Pessoal da música, muito obrigado. Eu costumo dizer que nós somos um milagre, amém? Nós somos fruto do amor de Deus. Isso é maravilhoso, porque a igreja que tem essa consciência é uma igreja que serve com alegria, que vive com alegria. É uma igreja que não vive das motivações de culto, mas motivam pessoas lá fora. Amém? E isso é importante que a gente entenda para que a gente viva. Afinal de contas, o nome desse evento é Firmes e Inabaláveis. Amém? Eu quero também, antes de mais nada aqui, ontem eu fiquei de fazer, não fiz, até propositalmente, porque eu sabia que hoje o público ia ser maior. Meu nome é Jorge, como o pastor Eliseu apresentou. Sou casado com o Lucimar, eu tenho 2 filhos lindos, o Daniel Lucas, com 10 anos, e o João Vitor, com 6 anos. Estou com saudade deles. Eu definitivamente não tenho chamado itinerante. 2 dias fora da presença já é difícil demais. Nós estamos entre congregações e pontos de pregação, lá no estado do Espírito Santo, com 6. Minha esposa me corrigiu e falou, você botou uma mais? Eu falei, é pela fé que a da Serra está chegando esse ano. Amém? Então, são 6. Nós temos um rema agora no norte do estado, que já começou esse ano. Nós temos agora um rema começando em Mimoso do Sul, numa congregação que já está com 81 inscritos. Isso é algo maravilhoso, amém? Isso enche meu coração de alegria, porque lá em Crônicas diz algo muito interessante. Quem sou eu para edificar para ti um templo? O que eu posso fazer é queimar incenso para ti. Nossa posição é não atrapalhar Deus, Ele que dá o crescimento. Eu costumo dizer que uma oração que eu nunca fiz, porque eu aprendi bem cedo, Senhor, aumenta essa igreja, Senhor, o que eu faço? Não, eu simplesmente permaneço no centro da vontade dEle e deixo Ele fazer. Procuro não atrapalhar, vivendo uma vida de integridade, uma vida de caráter, uma vida de alegria, uma vida de fé, uma vida de confissão. Prestando atenção naqueles que já trilharam caminhos à nossa frente, vendo o que eles fizeram e vendo o que eles não fizeram. E aí eu quero também fazer o ensejo aqui e agradecer a Bispo Guto, a Renato. Bispo Guto, o senhor inspira muito minha vida, isso não é um jargão, isso é uma grande verdade. Eu costumo dizer para a minha liderança, para o povo lá de Vitória, eles perguntam assim, quem eu vou ouvir? Eu falei, você já ouviu todas as ministrações de Pastor Bode? Não, então você vai ouvir todas as de Pastor Bode. Depois você vai ouvir todas de Bispo Guto. Depois você vai ouvir todas as minhas e assim a gente vai conversando. Porque muito me inspira a sua vida, a vida de dedicação. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Renato, muito obrigado, porque assim, eu acho muito interessante, meu irmão, quando você chegou na posição que você chegou, e essa humildade que está sobre sua vida, na verdade é uma marca desse ministério, que escorre da cabeça, mas é tão gostoso chegar numa conferência de ministro, é um pastor de uma igreja ainda em crescimento, porque não existe igreja pequena, bem? Uma igreja ainda em crescimento, e de repente Bispo Guto e Renato falaram assim, Jorge, rapaz, obrigado por ter vindo. Eu falei, misericórdia. Eu tenho que agradecer pelo caminho que vocês trilharam e continuam trilhando. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Eu gosto muito, irmão, da bagunça santa, né? Porque eu creio que somos uma igreja triunfante, não somos uma igreja militante, somos uma igreja triunfante. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, mas essa palavra militar não significa estar em pé de igualdade, muito pelo contrário, significa só estar de lados opostos. Eu costumo dizer que eu posso militar contra meu filho, eu luto Muay Thai, e meu filho de 7 anos luta Muay Thai. Então nós estamos militando um contra o outro. Só que é bem improvável que ele me ganhe. Você está comigo?
é bem improvável, se você permanecer na fé, você seja derrotado. Porque ele já foi derrotado. Você está comigo? Então eu vivo uma vida assim, eu creio nisso tudo. Eu quero agradecer ao pastor Eliseu, porque eu vou falar muito do que tem aqui. O Senhor foi o nome da minha vida. Amém? O nome que inaugurou uma nova estação. Porque eu quero falar um pouco sobre o milagre da parceria. De onde surgiu esse tema? Eu estava lá num acampamento lá em Salvador. Estava eu, o pastor Edilson de Lira. E eu tenho ministrado sobre ministério prático, é um assunto que eu gosto demais. É um assunto que tem mexido comigo. Eu tenho ensinado essa matéria já há alguns anos. E assim, graças a Deus, eu tenho visto a obra crescer no estado do Espírito Santo. E eu posso dizer assim que ela está crescendo muito mais por observação minha, uma vida de integridade, do que por erros. Eu não tenho para dizer para você que eu errei muito para aprender, não. O que eu errei, eu estava em fase de treinamento, chegando, como eu disse ontem, de esvaziar pneu do carro dos outros com raiva, né? de oferecer champanhe para o pastor. Eu fui corrigido uma vez só dessas coisas, nunca mais errei nisso. Mas ministerialmente eu não tenho experiências de erros assim. E eu tenho visto Deus se mover, porque eu entendi uma coisa: ninguém faz nada sozinho. Você está comigo? Eu aprendi outra coisa na reunião de pastores de 2012. Foi a primeira reunião que eu fui. Eu já fui para tratar de um assunto sério, não foi muito fácil. Mas eu ouvi algo de Bispo Guto, duas coisas de Bispo Guto muito sérias. Ele disse assim: pastor, você vai ter a igreja que você diz que vai ter. Sabe, quando eu comecei que eu assumi a igreja no lugar de pastor Eliseu, eu não assumi o meu povo, eu assumi o povo dele. E eu sou bem diferente de pastor Eliseu. Eu já quero te dizer que aquele que pode inaugurar a nova estação da sua vida é bem diferente de você. É necessário que seja assim. Sabe, eu conversava acerca disso com o pastor Edilson de Lírio, nós trocamos algumas ideias. Então muito do que eu vou falar eu peguei com ele e nós trocamos algumas ideias de experiência, de coisas que nós pensamos e tem alinhamento bíblico. Como eu disse, eu assumi uma igreja e não foi muito fácil. Logo no primeiro ano de igreja, pastor Eliseu, ele pegou a igreja muito bebê, e bebê você tem que carregar no colo, quantos sabem disso? Mas você acha que fica bonito você pegar um adolescente? Imagina eu pegar agora o Hugo, cadê o Hugo? Hugo está lá em cima, com 27 anos, que já é um homem, e pegar o Hugo e vir com ele no colo e colocar ele numa cadeira, será que é bonito isso? Então eu peguei esses adolescentes na fé. Sabe, eu refuto veementemente essa história de que adolescente dá trabalho. Adolescente é forte porque o jovem é forte, é o que está escrito na palavra de Deus. Mas ele, eu digo assim, ele é impetuoso. E quando eu cheguei lá, e eu estabeleci principalmente algumas diretrizes, que eu tinha direção para aquele tempo, e eu conversei tudo com o pastor Eliseu, eu falei: pastor Eliseu, eu tenho direção de fazer algumas coisas diferentes aqui. E ele me disse algo, falou assim: Jorge, a partir de agora você é o pastor da igreja. O que você mudar, você mudou, eu vou entender que foi Deus e eu confio em você. E assim eu estabeleci. Já nos primeiros meses chegou uma carta lá em Campina Grande, que um casal da igreja, como é que pode esse casal pastoral assumir a igreja se eles não andam em amor? Né? Então, para você ver que a resistência começou. Mas quantos sabem que é Deus que nos justifica? Eu não perco tempo com isso, irmão. Porque a segunda coisa que eu ouvi Bispo Guto falar é que a gente não utiliza a igreja, não utiliza pessoas para construir um grande ministério. Nós utilizamos o ministério para construir grandes pessoas. Eu acredito que se eles um dia quiserem se arrependerem, tornarão e crescerão. Você está comigo? Então essas coisas são importantes que a gente precisa pronto para ouvir. E naquela época, com muita resistência, eu era muito tendencioso a falar assim: como a igreja está me resistindo, como a igreja está me resistindo, como a igreja estava me resistindo, irmão, porque era fruto daquilo que eu estava dizendo. E nessa conferência de pastores, o Bispo Guto falou: você vai ter a igreja que você diz que ter. Eu falei: eu não tenho resistência, eu tenho a graça, eu tenho o favor do povo, eu tenho um povo bom, eu tenho pastores parceiros na cidade. Aí eu ouvi alguma pessoa falar assim: olha, o Rema encontra resistência. Eu falo: não, em Vitória eu não vou encontrar resistência, em Vitória eu vou encontrar favor, em Vitória eu vou encontrar graça. Os pastores presidentes virão fazer o Rema. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o Rema lá é primeiro, é segundo ano, subiu mais de 100 pessoas por segundo agora. Por segundo ano, a gente está criando pelo menos 200 pessoas por primeiro ano, e tem mais muitos pastores presidentes fazendo lá. Por quê? Porque eu me associei pelo Espírito com aquilo que a nossa liderança diz. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 3, no verso 13. E antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente tem que entender que ministério é relacionamento. Olha para o seu irmão e diga assim: relacionamento.
Irmão, como eu disse na parte da manhã, eu não gosto de gente. Irmão, esquece ministério. Vai trabalhar com máquina. Porque deu um problema, você troca a peça. Não, mas eu sou assim, é meu temperamento. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que você e eu temos a mente de Cristo. Cristo gostava de gente. Amém? E aqui é o momento em que ele reúne os 12. E ele diz aqui, em Marcos capítulo 3, no verso 13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Diga assim, aqueles que ele quis. Os quais vieram para junto dele. Você pode dizer assim, junto dele? Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Aleluia. Pare, olha para mim. Eu acho muito interessante isso, porque a gente, quando sabe da autoridade que temos no nome de Jesus, a gente, quando entende Marcos capítulo 16, estes sinais acompanharão os que crerem, imporão as mãos, curarão os enfermos, falarão em outras línguas, a gente quer logo sair fazendo isso. E querido, isso é muito bom que a gente faça, e é um mandamento. Quantos sabem que aquilo ali é um mandamento? Quantos sabem que aquilo ali não é um pedido de Jesus? Amém? Mas deixa eu te falar algo muito interessante, querido. O mais importante é estar primeiro junto de alguém. Não existe carreira solo no Evangelho e nunca vai existir. Sabe, querido, eu nunca vi de Gênesis a Apocalipse alguém que se auto-ungiu. Auto-ungiu profeta, auto-ungiu-se pastor, auto-denominou-se maduro. Hein, já pensou? Eu estou pronto. Você está comigo, querido? Essa propensa maturidade é maior sinal de infância espiritual. Você está comigo? A gente precisa de alguém que possa avaliar, chancelar um chamado. Isso é bíblico, irmão. Isso se chama parceria, isso se chama mentoria, isso se chama inauguração. Deixa eu te falar uma coisa. A próxima fase da sua vida traz estampado o nome de alguém. Ministério é relacionamento, ministério é nominal. Não tem jeito de você desprezar, não existe carreira solo. Um dos maiores escaladores de montanha do mundo. Ele escalou durante 35 anos e ele tinha uma cultura. Como ele era hindu, ele não furava a rocha para botar segurança. Porque ele dizia que a rocha tinha pedra, tinha alma. E ele não queria ferir a alma da rocha. Você entende? Então ele escalava solo, ele subia sem segurança. Mas ele foi encontrado morto com 36 anos. Querido, pode ser que aquele que quer andar sozinho, ele até ande por um tempo, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Aquele que se isola, atenta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, atenta contra a verdadeira sabedoria. Eu vou repetir. Aquele que se isola, eu não quero estar com ele, eu não gosto daquilo, eu não quero estar perto disso. Você entende? Você está querendo ser mais sábio que Deus. Não faça isso não. E a segunda parte ele só leva em conta os seus próprios interesses. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor não leva em conta os seus próprios interesses. E não tem como a gente viver uma vida de fé se não for por amor, irmão. Irmão, a Bíblia diz, se há entre vós, lá em Filipenses capítulo 2, se há entre vós entranhados afetos de misericórdia, entranhados afetos de misericórdia. Eu gosto de dizer que entranha é o oposto de superfície. A gente não tem que ter um com o outro relacionamento superficial. São entranhados afetos de misericórdia. O seu pepino, o seu problema, a sua bronca, como a gente diz no Rio de Janeiro, é a minha também. Sabe, eu estou com você está comigo. Eu comecei a criar isso lá em Vitória. Hoje eu recebi um vídeo até no Instagram da congregação lá de São Mateus, onde está Renan. Ele juntou toda a congregação e agradeceu pelo ar-condicionado que ele ganhou de presente da sede. E lá em Mimoso do Sul eles recebem ar-condicionado da sede. E lá em Guarapari, oferta na vida do outro, porque eu reuni todas as congregações. Isso sou eu, amém? Aleluia! Por quê? Porque Deus me deu uma direção. O apóstolo Paulo diz assim, eu não ouso sair da minha esfera de ação, que se estende até vós. Então a minha esfera de ação são aquelas congregações, igrejas que vão sair dali. E ali eu já estabeleci no início, eu falei assim, eu não quero coisa menor do que um entranhado afeto de misericórdia um com o outro. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
eu tenho os pastores assim, ó, agarrado um com o outro. Um dá presente para o outro, um vai na igreja do outro, um prega no outro, é aula demonstrativa aqui com o outro. Porque desde o início eu colocava, quer, a prerrogativa é a seguinte, se não for assim, querido, vai procurar outro pastor que tolera outro tipo de coisa. Aqui vai ser assim, ponto final. Não tem jeito, irmão. Eu não quero comigo quem não quer andar comigo, mas se quer andar comigo, vai andar segundo a Bíblia. Não tem respaldo para termos diferenças entre uns e outros, irmão. Isso é besteira. Tem um monte de gente no crack, tem um monte de gente no homossexualismo, tem um monte de gente na droga, tem um monte de gente pro inferno. E os crentes, que para com isso, irmão. Seja crente, amadureça. Aleluia! O povo indo para o inferno e a gente peito a peito, e tem que andar em ombro a ombro. Eu gosto da vida militar, irmão, porque você é obrigado lá no exército, quando você tem um problema com alguém, você tem uma briguinha no campo, ele amarra um cabo solteiro, que é no início do acampamento de uma semana, é uma corda, amarra um no outro. Um vai comer a comida do outro, um vai andar com o outro, um vai cuidar do outro. No final daquela semana, eles são os melhores amigos. E não anda não para ver. Vai dormir dentro d'água, irmão. Sabe o que acontece quando a gente rejeita aquele por quem Cristo morreu? A gente é rejeitado por ele e pensa que está tudo bem. Não está, não. Você está comigo, querido? O mundo lá fora precisa de mim e de você. Abre João no capítulo 17. Olha o que Jesus diz naquela oração que ele faz por mim, por você, por todos aqueles que hão de crer ainda, até que ele volte. João no capítulo 17, no verso 20, irmão, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Diga assim, está falando de mim? Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Diga assim, olha para o seu irmão e diga assim, eu sou um com você. Meu Deus do céu. Pai, como tu estás em mim, olha o que Jesus diz para Deus, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Agora olha que coisa linda. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, diz que todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o confessar Senhor será salvo. Mas como é que eles vão crer se eles olham para mim e para você e nós temos essas diferenças todas? Não, querido, nós temos que ser entranhados a fé de misericórdia, ponto final. Amor sacrificial, amor ágape. Você está comigo? E tudo isso vai passar por mentoria, isso vai passar por treinamento, vai passar por estar junto. Eu quero te dizer, querido, que você, na sua caminhada cristã, no seu chamado, e hoje nós falamos um pouco sobre isso. Sabe, você vai precisar de alguém que já esteve em Canaã, provou da fruta e tem o cheiro de lá. E essa pessoa, por amor, ela vai voltar para te buscar. Agora deixa eu te falar, alguém que esteve num ambiente que talvez você nunca esteve, talvez seja diferente de você. Talvez ela tenha outro temperamento. E é muito natural que isso acontece ministerialmente. Outro temperamento. Sabe, querido? E talvez você diga assim, mas essa pessoa não faz meu tipo. Eu quero te dizer algo, querido, não é uma questão de tipo, é uma questão de destino. Aquela pessoa que está ali, ela tem o cheiro do teu destino e você talvez esteja rejeitando. Porque é natural, que lá em Salvador tem um shopping, uma vez eu gosto muito de shopping, eu falo que eu sou o contrário dos homens. Eu gosto de shopping com força. Eu vou para Campina Grande, eu gosto de ficar naquele hotel do lado de shopping, porque eu fico no shopping. Eu vou lá no shopping, não ver nada, porque lá é bom, eu gosto. Primeiro que tem ar-condicionado, eu amo frio. E irmã Vânia falou algo para mim, na época estava a irmã Vânia e Rossana, a gente estava conversando, e ela falou assim, pastor Jorge, tem um lugar no shopping, que você vai entrando, está cheio de gente, mas tem um lugar que você sente um cheiro e você sabe que ali é o lugar para filho de Deus. E a gente estava conversando, e eu gosto de me associar nessa caminhada cristã em quem crê assim igual a mim. E eu estava caminhando despretensiosamente, de repente eu dei uma guinada no shopping de Salvador, e eu vi tudo branquinho, tudo limpo, a excelência, eu senti o cheiro e lembrei do que Rossana e Vânia tinha falado para mim. Eu falei, aqui é o ambiente. Deixa eu te falar uma coisa, existe um cheiro diferente na sua vida para você sentir. Existe um cheiro, a sua vida amanhã vai ser mais excelente do que é hoje. Não dá para viver de qualquer jeito, irmão. Eu quero dizer, querido, se você entender o milagre da parceria, você vai gozar de Canaã e tudo que tem lá.
E às vezes a gente ora para encontrar um mentor, para encontrar... eu gostava muito dos filmes de Kung Fu, que tinha aquele coroa com aqueles bigodão e falava assim, o gafanhoto, e eu queria sentar do lado dele. E de repente eu encontro Eliseu, não tinha bigodão, mas eu falava, é o meu guru. Durou só 3 anos e meio, ele veio para cá de volta. E eu falei, e agora? E quando o pastor Eliseu anunciou que ia embora, irmão, quero te dizer, não foi fácil para mim. Eu não tenho um histórico de ter pai. E eu sentia muita falta de um pai. E quando o pastor Eliseu chegou, eu vi nele a paternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Considere paternidade espiritual. Isso tem se perdido tanto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos falar e ouvir mais sobre paternidade espiritual. A gente pode ter muitos preceptores, mas não temos muitos pais. E eu vi nessa figura, quando ele foi, eu sofri, o Lucimar não foi nem trabalhar, de 21 anos de bancária. Eu nunca vi essa mulher faltar banco, mas no dia que o pastor Eliseu foi embora, no outro dia ela não conseguia trabalhar. E eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou, foi o tempo suficiente, eu não erro. E ele falou assim, agora se torne aquilo que você sempre aspirou. Se torne aquele em que as pessoas vão se aconselhar com você. Eu falei, mas como isso tem tão pouco tempo? Eu entrei agora no Evangelho. Ele falou assim, não é contigo, é comigo. Fica quieto, sossega, que eu vou fazer as coisas com você. Sabe, querido, então, eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi que não era a nossa diferença. O pastor Eliseu sempre foi tranquilo. Eu sempre fui estrovado. As pessoas chegavam na igreja atrasada. Pastor, fulano chegou atrasado. Você quer que eu converse com ele? Não, meu filho, ele é novinho, calma. Eu falava assim, pastor Eliseu, mas não é de novinho que a gente ensina, criança? Ele, meu filho, mas calma. Éramos diferentes, irmão. Éramos diferentes, somos diferentes. Mas deixa eu falar uma coisa, eu identifiquei que ele tinha o que eu precisava. Que para amansar aquele jumento pesado, aquele cavalo batizado, eu precisava de alguém manso. Já eu tenho um discípulo lá chamado Wellington. Ele é um menino tranquilo. Ele é um grande professor de escatologia, um pastor de jovem maravilhoso, sossegado. Ele já é o seguinte, eu fico empurrando ele. Vambora! Corre, pula. Hoje ele já corre, já faz tudo, mas foi um tempo de treinamento. Nós somos completamente diferentes um do outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é uma questão de afinidade, é uma questão de entendimento e olhos espirituais para identificar aquele que vai inaugurar a nova estação da nossa vida. E às vezes a gente ora para chegar e aprender sobre prosperidade. Senhor, coloca um homem próspero. E você pensa que vai chegar alguém com dinheiro para te financiar. Chega alguém para mandar você semear. Fala assim, eu quero conhecer um homem excelente. Aí chega um homem e fala para você, irmão, começa a crer em trocar o plástico pelo vidro, o vidro pelo cristal, depois o cristal pelo ouro. Porque a excelência vai em aumento. E aquilo confronta você porque você é um homem simples, e nós somos simples, mas a gente precisa entender que o melhor da terra é para mim e para você, não é o mais ou menos da terra. Isso não é para ostentar, não, é porque ouro a gente vai pisar em cima. Não toma nosso coração. E às vezes a mulher de Deus fala assim, eu queria tanto aprender submissão, eu não consigo ser submissa ao meu marido. Aí ela te coloca uma mulher para te mentorear, é que a mulher ensina você a servir o seu marido. Ela fala, coloca a mesa para o seu marido. Ela, mesa? Mas eu não sei colocar a mesa, vai fazer um curso. E aquilo confronta porque ela sempre se virou. Foi uma mulher independente, foi uma mulher que viveu, mas é aquela mulher que vai mentorear. É essa mulher que orou tanto a Deus por uma mulher para ensiná-la a ser boa dona de casa. Fala assim, vem cá para casa, vamos fazer faxina. E ela rejeita, porque não é do jeito. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o presente não vem na embalagem que você quer. A gente precisa entender, querido, que Deus é Deus na nossa vida, a gente precisa deixar Deus ser Deus e fazer do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente espera. Você está comigo? E é importante que a gente entenda que nessa questão de mentoria, de alguém que inaugura a próxima fase da nossa vida, existe uma hierarquia, irmão. Somos iguais perante Deus, sim. A Bíblia diz que Deus não amou nem mais a Jesus do que a mim e a você, é verdade. Mas na própria Trindade tem hierarquia. Hierarquia organizacional. Sabe, Jesus diz assim, eu não falarei de mim, eu falarei tudo que vi o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Depois o mesmo Jesus vai e diz assim, o Espírito Santo não falará por si, mas falará tudo aquilo que de mim ouvi. Existe uma hierarquia na Trindade, mas eu te pergunto, quem é mais importante, Pai, Filho ou Espírito Santo? Todos têm importância, mas existe uma hierarquia.
E aquele que tem o cheiro do seu futuro merece seu respeito e reverência. Sabe, querido, nem para um lado, nem para o outro, mas uma coisa é certa, não dá para viver uma anarquia gospel, isso é ruim para mim, isso é ruim para você. Onde não tem ordem, não tem progresso. Quantos querem progredir aqui? Isso é maravilhoso, isso é saudável, assim como é segurança. A mulher está submissa a um homem, é segurança. A gente está submissa a alguém, irmão, deixa eu te falar algo. Se não tem ninguém que possa apontar o dedo para você e falar que você está errado, você está na beira da morte. Alguém tem que ter liberdade para falar, rapaz, eu preciso falar com você, você fez assim, não é assim, é assado. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz, se estamos sem disciplina, se não nos expomos à disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que eu conquistei quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, foi o direito de ser chamado filho de Deus, e eu não abro mão disso. E se diz que filho está debaixo de disciplina, eu estou. Esse negócio de carreira solo é conversa. Para boi dormir, para o diabo te pegar. Você está comigo? Aleluia. Associação é como um elevador. Você não entra no elevador para ficar parado, entra? Só se ele tiver quebrado, misericórdia. Uma vez eu afundei um elevador e ficou parado. Viu? Saímos camarada forte, eu era mais leve, estava com 106 quilos na época, e os outros tinham tudo 130, afundamos o elevador. A gente saiu de um treino. Mas elevador, você entrou, você sobe ou você desce. Tem gente que se você se associar, você vai descer. Tem gente que se você começar a ouvir ministração, você vai descer. E como é que você sabe que você vai se associar? Simples, Jesus ensinou. Olha para o fruto. Porque tem gente que, sou próximo. Munheca de samambaia, você sabe que isso não dá nada a ninguém, não tem prosperidade. Prosperidade é conhecido para quem dá, não é para quem recebe. Eu não converso com gente assim. Ah-se embora para lá. Você entende, querido? Então, se você quer se associar com alguém, olha para a vida. Olha para a vida. Firme, constante, sempre abundante. Não é cavalo paraguaio. Corre, estou contigo, quando tu procura, cadê o caboclo? Não está mais do seu lado. Não, esse tipo de gente não é para andar com você. É a pessoa para você resgatar, amar, cuidar, mas para andar para o seu crescimento espiritual, para inaugurar a nova fase da sua vida, não. Aquele que anda com sábio se torna sábio, mas o amigo do tolo vai perecer. Você está comigo? É importante que a gente entenda isso. Porque uma associação, quem seria Sansão se não fosse Dalila? Um grande herói. Agora, quem seria aquele homem se ele tivesse decidido vender tudo o que tinha para seguir a Jesus? Você entende? A tua decisão no momento de seguir vai determinar como você vai viver dali para frente. Como é que se começa uma parceria? Abre comigo em Gênesis capítulo 2, eu vou te mostrar como é que você começa uma parceria. À luz da palavra de Deus. Porque às vezes a gente pensa que parceria é de todo jeito, é só começar. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero o dom que está sobre sua vida. Mas eu vou te mostrar algo bíblico para você entender e você começar parcerias na sua vida da forma correta e bíblica. Porque parceria não é parasitismo. Gênesis capítulo 2, no verso 23 diz assim, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Para que Adão tivesse uma parceira, ele teve que perder algo. Parceria começa assim, quando você decide perder algo. Foi assim que esse jovem negou perder algo, mas foi assim que Eliseu decidiu queimar os carros de boi e seguir Elias. E fazer o dobro de milagres. Você está comigo? Jesus Cristo, segundo a Nova Versão Internacional. Eu gosto do que diz em Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim, que ele não achou que ser Deus não era algo que decidisse apegar-se. Antes ele se humilhou, se esvaziou. Então nem ser Deus é algo que ele estava apegado. E eu te pergunto, o que você está se apegando? Que está te atrapalhando e te segurando nessa etapa que já era para ter passado da sua vida? Você está comigo? Eu acredito que aqui, querido, o Senhor está ministrando, desde o mais novo convertido ao mais antigo, inclusive para mim. Porque uma vez eu ouvi o pastor João Roberto, ele estava com 17 anos de igreja, ele falou assim, irmão,
eu ainda hoje, essa ministração me marcou, ainda hoje estou crescendo. Meu Deus do céu. 17 anos à frente daquela igreja. Se ele estava crescendo na época, acho que eu estava com os 3 anos de igreja, eu falei assim, vou nascer ainda. Então aquilo ali eu peguei para mim, para que eu não me auto-intitulasse maduro demais, e ainda não faço, querido. Deixa alguém chancelar as etapas da sua vida. Então uma parceria começa assim, decidindo perder algo, entregar algo. Porque às vezes, querido, a gente quer colar com alguém, mas a gente não quer servir. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o caminho não é seguir as pessoas. E existe uma diferença muito grande entre discípulo e multidão. E uma das maiores diferenças é que multidão segue. A multidão seguia Jesus para lá, seguia Jesus para cá, seguia Jesus, mas os discípulos serviam Jesus. Você está comigo? E assim, eu quero te dizer que Elias não era um camarada, entendo o que eu vou falar, muito bom da ideia, não. Por que eu estou falando isso? O camarada vai com poder, destrói os profetas de Baal. Daqui a pouco uma mulher fala assim, Bu! Ele fica com medo e vai para dentro da caverna. Cara desse, irmão, ele tem um desvio de temperamento que eu não sei nem o que seria qualificado hoje, não sei qual é o CID hoje, qual o código dessa doença. Mas te falar uma coisa, ele não era muito normal. E Eliseu era o contrário dele. Porque você se recorda que por 3 vezes ele falou assim, Eliseu, fica aqui, que eu vou para tal lugar. Eliseu, opa, tão certo como vive o Senhor, vive minha alma, jamais te deixarei. Você está pronto para você querer andar com alguém e esse alguém mandar você ficar querendo você ir? E ainda assim você fala, não, porque há um propósito. E por 3 vezes isso aconteceu com Eliseu e Elias, e você sabe dessa história. Fica aqui, não, eu vou, fica aqui, eu vou, fica aqui. Entre um e outro, pessoas ainda chegaram e falam assim, rapaz, tu sabe que o Senhor ainda hoje tomará Elias para você. Você lembra disso, irmão? Vai tomar, sabe que toda vez que você decidir seguir um homem ou uma mulher de Deus, vai ter gente que vai falar para você, rapaz, mas ele é muito radical. Não, mas ele é muito liberal. Não, mas ele é muito alto. Mas ele é muito baixo. Não, mas ele é muito... Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um propósito, corra o teu propósito com aquele que você... Aquele que tem o nome do teu futuro e a nova etapa da sua vida. Não fica dando ouvido às pessoas. Eu acho interessante que lá no final dessa passagem de Eliseu e Elias, nessa parceria que começou com Eliseu perdendo algo para seguir um homem completamente diferente dele, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo passou e separou os dois, irmão. Agora para e pensa. É que a gente sabe da história, mas imagina uma carruagem de fogo aqui. É algo espetacular ou não é? É algo sobrenatural ou não é? É. Mas a Bíblia diz que aquela unção dobrada que estava sobre a vida de Elias, que Eliseu pediu a ele, só seria dado se ele não tirasse os olhos de Elias. Ele falou, você quer? Dura coisa me pedir. Se me vir de subir. E eu fico pensando como é que fica esse relacionamento de mentor e mentoreado nos dias de hoje. Daquele que está sendo pastoreado. Sabe que talvez aquele teu pastor não tenha as habilidades de oratória que o outro tem, mas foi aquele que Deus estabeleceu para estar na sua vida. Talvez ele não tenha o estudo, talvez ele não tenha isso, talvez ele não tenha aquilo, mas não depende disso, querido. Depende de você estar com ele por um propósito, de Deus ter falado com você para seguir esse homem de Deus, essa mulher de Deus. E aí essa carruagem de fogo nos dias de hoje talvez fosse um ministro sobrenatural que chegasse lá na sua igreja e fizesse o fogo descer e o povo cair. E você nunca caiu com seu pastor quando ele impôs as mãos. Você nunca deu uma corrida. Mas quando chega o sobrenatural, você dá até uma oferta que você nunca deu para o seu pastor. Sabia que acontece isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com as carruagens de fogo que vão passar entre você e o teu mentor. Para elas não tirarem os teus olhos dos olhos daquele que tem o cheiro do seu destino. Isso é importante para mim e para você. Sabe, querido, eu sempre guardei meu coração. Quando eu comecei com o pastor Eliseu La Vitória, não tinha professor do Rema, era basicamente ele e Ana Linda. E chegavam muitos professores. E eu ia lá e eu sempre tive vontade de estar perto, sempre gostei de relacionamento, eu sempre entendi isso. E eu sentava com o pastor Eliseu, mas quando saía os professores, eu falava, pastor Eliseu, e aí? Eu nunca vendi o meu pastor. Eu queria saber dele o que ele achava da vida daquele que passou por lá. Eu queria saber se aquela carruagem de fogo era fogo estranho ou era fogo mesmo. Você entende? Ele sempre foi muito ético, nunca me falou nada de ninguém. Mas eu,
Ficava olhando, hein? Você entende? Então, quando tinha alguma oferta para aquele ministro, eu falava assim, se eu não dei uma oferta dessa para o meu pastor, ninguém recebe ainda. Aleluia. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa, porque ele me dava de graça, mas o que ele conquistou, custou para ele um preço. O teu mentor vai te dar de graça, mas deixa eu te falar uma coisa, para ele custou um preço, e é bom que você reconheça esse preço, para você atrair, tocar e ativar a unção que está sobre a vida dele para a sua. A oferta de Abel fala até os dias de hoje. Toda oferta fala. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou não tem valor o dom? Tem um valor que você não pode nem pagar. Você entende o que eu quero dizer? Então, uma parceria se inicia assim, alguém perdendo algo, doando algo, deixando às vezes algo para trás. Atos capítulo 16, eu quero que você abra rapidamente lá comigo. Eu tenho alguns minutos ainda. Aqui é o momento em que Paulo se encontra com Timóteo, alguém completamente diferente dele. Como eu disse, acho que foi hoje pela manhã, Paulo altamente motivado, um homem intrépido, um homem que avançava, um homem que rompia, e Timóteo precisava ser motivado o tempo todo. Isso não impediu que Timóteo fosse chamado filho na fé. E aqui ele encontra em Atos capítulo 16, chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Deles davam bom testemunho, diga assim, bom testemunho. Os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ei, olha para mim aqui por gentileza. Timóteo não tinha necessidade de circuncidar. Você está comigo? Mas, como ele queria seguir alguém, ele se decidiu sangrar, ele se decidiu sentir dor, e naquela época não tinha anestesia e nem ponto. Aleluia. Jogava sal no prepúcio para cauterizar. Os homens fizeram até assim agora. Só a gente sabe o que é isso. Sabe? Agora deixa eu te falar uma coisa. Timóteo não tinha uma visão. A visão tinha sido dada para Paulo. Tanto é que Paulo, ele diz assim, ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial. Às vezes, queridos, a gente precisa entender que tem prepúcios para deixar no caminho, para seguir alguém que tem a visão que nem a sua. Porque como a gente cantou, nunca foi sobre nós. Meu chamado, meu ministério, minha igreja, que besteira. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa, tem homem com mais salto alto do que mulher. Eu não estou falando de transexual, não. Estou falando de salto alto e espiritual, achando que é alguma coisa. Tem uma hora que é necessário a gente... Sabe que a gente, lá no boxe tailandês, no Muay Thai, a gente faz sempre uma corridinha. Antes de começar o treino, ia na rua. E aí... Outro dia, eu fiz algo, meu professor falou assim, bom, eu vou tirar o tênis. Eu falei, então eu vou ser solidário, eu vou tirar o tênis também. Eu fiquei com as bolhas desse tamanho assim no pé. Bolha de sangue, asfalto quente, 40 graus, a gente correndo. Depois que tá, irmão, vamos embora, rusticidade. E eu fui ver como a sola do meu pé tá fina. Mas na minha época de exército, não era assim. Sabe o que acontece? A gente precisa de vez em quando dar uma olhada na sola do pé para ver se a gente não está muito invernizado ministerialmente e achando que é alguma coisa. Como eu disse hoje de manhã, se a gente não entender que o propósito é abençoar as pessoas e o único motivo da nossa existência é o nosso próximo, a gente coloca um salto alto, querido, que não é bom, a gente vai cair qualquer hora. Você está comigo? Amém, gente? Vocês me amam ainda? Tem que amar, senão não vai para o céu não, viu? Amém. Então, abre Filipenses capítulo 1, no verso 6. E hoje, às vezes, seguir um grande homem de Deus, seguir um mentor, talvez seja ir para uma conferência do lado dele. É glamour. Filipenses 1, no verso 6. Hoje, talvez seja isso. Eu me recordo que a primeira conferência que eu fui com o pastor Eliseu em 2009 e 2010, pastor Eliseu sempre foi um Barnabé na vida das pessoas, todo aquele que dele se aproximou. Eu me lembro que ele me apresentava a Bispo Guto, a João Roberto, ele fazia questão, às vezes me apresentava até 2 vezes a mesma pessoa.
E uma vez um colega em comum foi e me apresentou ao pastor João Roberto, eu não conheci, em 2009, lá em Atibaia. E aí eu conheci o pastor João Roberto. Passou um tempo, e pastor Eliseu na noite chegou: Jorge, vem cá, meu filho, quero te apresentar o pastor João. E toda vez que o pastor Eliseu vai apresentar alguém, ele sempre fala do caráter dessa pessoa. Eu sempre achei isso muito interessante. Ele sabe, um homem íntegro, um homem firme no Senhor. Eu nunca vi o pastor Eliseu falando mal de ninguém, gente. E aí, quando ele me apresentou o pastor João Roberto, eu caí na besteira e inocentemente falei: pastor, eu conheci o pastor João Roberto. E o pastor João Roberto olhou bem dentro do meu olho e falou assim: mas você está sendo apresentado agora por um pastor. Eu guardei aquilo e eu me apresentei de novo, debaixo de uma legalidade. Querido, não despreza a formalidade. Formalidade existe no reino de Deus. Se você não gosta de formalidade, você vai ter problema no céu. Porque lá ele fica santo, 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 santo. Todos os anjos se prostram diante do Pai. Isso é o quê? Formalidade e reverência. Em Filipenses capítulo 1, no verso 6, diz assim: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, diga assim, algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Filipenses 1:6. Agora é 7, no caso, foi mal, perdão. Apóstolo Paulo, ele está falando acerca de ser participante de algo. E ele diz aqui no verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos gostariam de ser participante da graça da vida de Paulo? Levanta a mão. Agora, quantos estavam prontos para ser participante nas algemas também? Sabe, querido, hoje não tem glamour. Graças a Deus, vamos comer o melhor da terra. Irmão, eu creio lá no espaço sideral. Eu creio em helicóptero, creio em tudo isso, não tem problema com isso não. Mas deixa eu te falar uma coisa: se eu não me habilitar a participar dos pequenos começos, esforçados começos, eu não vou me habilitar a participar e usufruir da graça que está sobre a vida daquele que inaugura o meu futuro. Sabe qual é o problema da gente muitas vezes? É que a gente já chega, passa numa estrada aplainada, uma estrada top, como está o nosso ministro da infraestrutura fazendo por todo o Brasil, que é um amigo pessoal meu. Aí você vai, passa por aquela estrada, aí tem um sinal apagado, aí o sinal aqui, o sinal está com problema. Pois é, mas você não estava lá no início quebrando a pedra, abrindo a picada para poder estabelecer, ainda quer falar alguma coisa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você for abrir a sua boca nesse caminho ministerial, abra para edificar. Não para apontar os defeitos dos sinais que queimaram. Você está comigo, querido? Então eu gosto muito disso. Como é que se começa uma parceria e como é que se termina uma parceria? Eu gosto de falar de 3 formas que termina uma parceria. A primeira forma é quando a gente acha que é bom demais e rejeita aquele que na verdade tinha o cheiro do nosso futuro. É o primeiro ponto. Não, veja bem, ele é muito alto para mim. Ele fala muito grosso comigo. Ele dança demais, eu sou mais quieto. E a gente começa a rejeitar. Eu costumo dizer que até dinheiro, se você diz que não é tão importante, ele vai embora da sua vida. Olha para sua mulher, entra no carro para levá-la para o trabalho e fala: você não é tão importante para mim. Depois no outro dia você entra: você não é tão importante. Ela está importante, mas não é tão importante. Você não tem prioridade para mim. Daqui um dia você vai olhar para o lado, tua mulher não vai estar do teu lado. Quantos sabe que poder de vida e morte está na sua língua? Se você chega assim: não, o dinheiro não é tão importante para mim. Que dinheiro não é importante, irmão? Quem vai sustentar um missionário? Você vai pagar a conta de luz, falar: eu quero fazer uma oração e pagar a conta de luz. Você vai fazer isso? Não, é dinheiro que vai pagar. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Sabe, ele não pode ser o mais importante, mas tem a sua importância. Da mesma forma, querido, é a vida ministerial. E as pessoas são importantes na nossa vida. É importante que a gente esteja com os olhos espirituais abertos para a gente poder identificar aquela pessoa que é muito importante. Às vezes uma parceria acaba porque a gente acha de si mais do que convém, aquela pessoa vai embora e vai treinar outro. Você vai ver outra pessoa crescer. E era para você crescer. Segundo tipo de pessoa que faz com que uma parceria acabe são os insensatos. E na Bíblia tem alguns insensatos. Insensatos são aqueles que às vezes não são nem mal intencionados, mas são meninos demais ainda. Decidiram não amadurecer, decidiram não crescer e vão-se embora. Mas o tempo passa, eles amadurecem e voltam. E quando eles voltam, você vai recebê-los e amá-los. Porque se eles voltarem devidamente arrependidos, sabe, você vai ter que receber.
E ele, assim como você teve uma segunda, uma terceira, uma quarta chance com Deus, talvez ele tenha 2, 3 chances com Deus e tenha com você. Você está comigo? Talvez ele não ocupe o posto que estava ocupando. Muito provavelmente ele não vai ocupar o posto que estava ocupando. Mas no seu círculo de amor e de oração você vai ter que receber. Porque insensatos voltarão. Porque só foram insensatos. Agora Paulo fala do terceiro tipo de gente também, que são os homens maus. A Bíblia fala de homens maus. A Bíblia fala de lobos vorazes. Existe na igreja, pastor? Existe. Esse aí eu costumo dizer que, vai. Não vou nem falar com Deus, porque provavelmente não é com ele. Porque uma coisa que eu entendo, ministerialmente, nesses 11 anos, como pastor, já tem isso. Pastor presidente são 8 para 9. Que eu entendo, querido, que a maior besteira do mundo é a gente achar que rebanho é nosso. Sabe que quando eu olho Daniel, Lucas e João, eles que têm essa mania, Bispo Guto. Esse brinquedo é meu. Não é meu. Aí agora que pediram um gift card da Apple. Aí eu quero comprar para um. Não, mas eu quero também. O dele é de 100, o meu é de 50. Aí quando eu olho assim, criança. E o Senhor fala assim são as crianças espirituais. Acham que as coisas são dela. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro diz assim: eu aconselho vocês, presbítero como eu, que apacem o rebanho de Deus. Diga assim, rebanho de Deus, diga assim, de Deus. Sem dominar sobre eles, não por torpe ganância, fazendo com boa vontade, não por constrangimento. Ministério é bom, ministério é fácil, ministério é alegre. Deixa eu te falar uma coisa, ministério tem que ter alegria, tem que ter prazer naquilo que a gente faz. Seja no departamento, na sua esfera de ação. Se a pessoa vai embora, eu costumo dizer que nós somos como motoristas de ônibus. Alguém já pegou ônibus aqui? O motorista de ônibus está lá, ele para no ponto. E eu não vejo o motorista de ônibus falar assim: e vocês, vão para onde? Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Ele faz isso? Faz não, porque cada um tem um ponto. Sobe quem tem que subir. E ele começa a andar. E daqui a pouco alguém puxa aquela cigarrinha, aperta aquele botão, quero parar, pé. E quando a pessoa está para descer, eu nunca vi motorista de ônibus falar assim: não desce não. Rapaz, não desce não, esse homem está tão fresquinho lá fora, está tão calor. Tentando convencer pessoas. Tentando às vezes dar cargo. Que meninice. Eles fazem isso também, Daniel e João. Não vai brincar na casa de fulano não, eu deixo você brincar com o meu brinquedo. Que meninice. Diga, eu não sou assim. Diga assim, eu não quero isso para a minha vida. Então o motorista de ônibus, deixa ele ir. A pessoa vai com Deus. Querido, a gente tem que aprender a ativar o seguinte dom na nossa vida: deixar ir. Eu não quero comigo quem não quer andar comigo. A Bíblia é muito clara, ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se não ouviu a minha voz, se ouviu e não seguiu, não é minha, nunca foi, nunca vai ser. Deixa aí, abençoa, abre o teu coração, não fica amaldiçoando, não fica com rusga no coração. Isso é a maior meninice do mundo, isso é a maior besteira. O Senhor fica olhando lá de cima e fala assim: rapaz, está se tornando estúpido. Porque quem busca Deus não tem esse tipo de procedimento. O rebanho se dispersa. Você está comigo? Então, tu é um grande motorista de ônibus, lá no teu departamento. Departamento infantil, departamento de louvor, na sua congregação. Aonde você tiver um pequeno comando, deixa aí, abençoa. E é interessante que tem aqueles mais sensatos dentro do ônibus, que às vezes ele não conhece muito o ponto e a cidade, ele chega para o motorista do ônibus e fala assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu quero descer lá nas lojas americanas, qual é o melhor ponto? Porque assim como eu nunca vi ninguém se auto-ungindo, se auto-intitulando, eu nunca vi alguém se auto-enviando. Pastor, eu vou agora para o Canadá. Vai. Falou com quem? Agora eu vou, Deus falou, está falando. Eu passei a noite, uma vez uma pessoa virou para mim: eu passei 17 dias chorando, e Deus confirmou que é para eu ir. Ele falou o nome da nação. Falei, chorando? Pois é, mas a Bíblia diz que a paz no espírito, a alegria é que é um apontamento de direção, não é o choro? Aleluia.
Então a gente tem que entender, irmão, que às vezes é necessário a gente chegar para o motorista e falar qual é o melhor ponto. E talvez ele fale assim, olha, essa praça tem muito assalto, não desce aqui não, desce um pouquinho mais à frente, mesmo que você tenha que andar um pouquinho mais, porque ele tem mais experiência do que você, ele já passou por aquilo ali algumas vezes. Você está comigo? Isso tem que ser forte, irmão, para mim e para você. A gente tem que ouvir. Agora deixa eu te falar uma coisa, alguns poucos vão chegar no ponto final com você. Não são todos. Cada um tem um ponto. Aprende a ativar o dom do deixar embora. Eu vou repetir para você, não queira com você quem não quer andar contigo, criatura de Jesus. Deixa aí, mas é aí deixar mesmo com o coração solto, limpo, irmão. Sabe? Porque assim, o tempo que você investe com uma pessoa que não quer mais, você está roubando daquela pessoa que deseja tanto a tua presença e os aprendizados da sua vida. Isso, no mínimo, é desleal. Você tem um dom, independente do que você está fazendo, ou muitos dons, para cuidar de pessoas, para treinar pessoas, para anunciar novas estações na vida das pessoas. Não é justo que se perca tempo com quem não quer. Quem não quer, vai. Eu falo para minha esposa, a partir do momento que a pessoa fala assim, estou indo, e eu gosto muito. Tem uma irmã lá em Vitória, a mãe do Gabriel, ela posta muitos vídeos da gente dançando há 5 anos atrás, 10 anos atrás, sempre dançamos muito, a igreja dança muito, eu gosto de dançar, ainda vou botar mais tambor lá, já estou ouvindo um cara lá de Guaratinguetá, que eu vou botar mais tambor naquele lugar, vou dançar à vontade, eu gosto de bagunça santa. Porque eu dançava pro capeta, irmão, chiclete com banana, ficava lá, igual um Zé Ruela. Agora vem para Jesus para ficar igual um 2 de pau, fico não, eu danço é muito. Aleluia! Então eu gosto muito disso. E eu fico observando esse tipo de coisa. A gente precisa entender que a nossa vida ela vai ser uma expressão de anunciações de novas etapas da vida. Amém? Eu nem lembro o que eu ia falar. Aleluia! Eu lembrei agora, mas não foi discreto com banana que me emocionou não. Fica tranquilo. E sabe, eu queria chamar o louvor aqui, eu tenho 4 minutos. E eu quero te mostrar a melhor forma de você fazer essa diferença. Aliás, de você fazer essa parceria. Queria o baterista, queria o guitarrista, queria todo mundo aqui, por gentileza. Eu tenho ainda 4 minutos. É respeitando, querido, as diferenças. Unidade não é uniformidade. Nem no exército unidade é uniformidade. Existe no exército aquele que atira bem e aquele que carrega bem o peso. A Bíblia diz, aqueles que pregam, aqueles que falam, falem segundo os oráculos de Deus. Mas aqueles que servem, sirvam na força do Senhor. Você está comigo? Isso está na Bíblia. Então, respeitar as diferenças. E às vezes você, lá no teu contexto de igreja, não sei, de congregação, às vezes de departamento, você às vezes vê o teu pastor sendo firme com um. E no mesmo erro com você, ele é mais firme do que com ele. E às vezes com alguém ele é bonzinho. Eu me lembro muito de Bernardinho, é um grande treinador, e ele chegava para o técnico, eu acompanhei a carreira dele jogando, e ele conta que ele chegou para o técnico e falou assim, por que com o meu irmão, quando ele chega atrasado, você bate um papo e comigo você briga? E ele falou assim, porque se eu brigar com seu irmão, ele vai embora, ele tem um dom maravilhoso, o time precisa dele. Agora você não. Deixa eu te falar uma coisa, trator não se conserta com agulha. E aqui é o maior exemplo de que unidade não é uniformidade. Sabe que tem instrumento que não adianta você bater? Não adianta. Tenta bater nessa guitarra, bate nela para ver se sai um som legal. Bate mais forte. Só não quebra, bate mais forte. Não é para isso. Tem instrumento que para você tirar o som, você precisa tanger. Toca alguma coisa rápida. Agora tenta alisar esse negócio aí. Alisa, só alisa essa bateria. Pega as baquetas aí. Alisa aí o que você quiser. Ué, não sai som não, é? Ixi. Mas por que essa diferença não é tudo instrumento? É porque a unidade não está na uniformidade. Agora bate esse negócio aí. Foi feito assim. É assim que você tira som. Eu quero que você se coloque de pé, querido. Sabe como é que a gente vai correr a nossa carreira? Celebrando as diferenças e respeitando as pessoas. Eu quero que você celebre o seu ministério nesses 2 minutos que faltam. Será que a gente pode cantar uma canção? Quem é que está correndo a sua carreira aqui? Quem é que vai continuar correndo a sua carreira aqui?
Aleluia. Então vamos celebrar. Somos uma igreja triunfante. Oh, aleluia.